Olá, galerinha! Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nesse vídeo nós falaremos mais um assunto de magnetismo. Vamos fazer um aprofundamento de força magnética em fio e como isso é usado para a movimentação dos motores elétricos. É uma aplicação bem interessante, cai nos vestibulares, vamos ver os detalhes desse vídeo, então bora pro vídeo. Vamos lá! Muito bem, galera, vamos então fazer uma pequena revisão do que nós vimos no vídeo anterior sobre força magnética que age em fio. Então vamos retomar essa figura em que claramente nela nós vemos um fio, uma bateria, precisamos de uma fonte de corrente elétrica. E depois também precisaremos de uma fonte de campo magnético, por exemplo, um ímã. Então nessa figura nós temos o fio e a bateria, a corrente elétrica sai pelo polo positivo da bateria. Nós temos então que por aquele fio passa uma corrente elétrica no seu sentido convencional, apontando para a direita do fio. Muito bem. Vamos colocar também um campo magnético entrando no papel, e aí nós vemos, usando a regra da mão esquerda, força magnética entrando no fio, corrente elétrica para a direita, então a força magnética agindo para cima, usando a regra da mão esquerda. Muito bem, feita essa revisão, na aula anterior nós vimos também a formulinha dessa força que age no fio, é a formulinha do β seno θ. Muito bem, se você por acaso não viu a aula anterior, para o vídeo aqui, assista a aula anterior e depois você volta para essa aula, tá bom? Então vamos agora ver o seguinte, vamos ficar apenas agora com a análise do fio, é o fio que nos importa, é nele que vai agir as forças. A força magnética já ficou clara para a gente, que age para cima nessa configuração que nós já colocamos. Mas esse fio também tem massa, e se ele tem massa, ele tem uma força para baixo, chamada peso. A força peso é a massa multiplicada pela gravidade, não depende da gente. Mas a força magnética está sob nosso controle, porque, como a força magnética depende da corrente elétrica que passa pelo fio, se nós aumentarmos essa corrente ou nós diminuirmos essa corrente, nós conseguimos fazer com que essa força magnética fique maior ou fique menor. Ou seja, podemos fazer essa força magnética ficar maior que a própria força peso desse fio, e esse fio ele vai naturalmente subir. Agora, se nós diminuirmos a corrente, vai diminuir a força magnética, de tal maneira em que a gente pode fazer com que essa força magnética fique menor que o peso desse fio. E naturalmente, então, o peso vai ficar maior do que a força magnética e ele vai descer. Ou seja, a força magnética é controlada pela corrente elétrica, então está no nosso controle, porque você pode aumentar ou diminuir essa corrente elétrica conforme a bateria que você usa. Se você usar uma bateria controlável, regulável, então essa corrente elétrica também se torna regulável, podendo ficar maior ou menor. Então, se esse fio vai se movimentar subindo ou descendo, está no nosso controle também. E aí, se você não percebeu ainda esse detalhe, é o momento de você reparar, porque a energia elétrica, que é representada aí pela corrente elétrica, está sendo transformada em energia de movimento. Então, nós estamos visualizando nesse pequeno fenômeno uma transformação de energia elétrica em energia de movimento. Opa! Quando os físicos entenderam isso, tornou possível a gente construir equipamentos que a gente consiga movimento a partir da energia elétrica. Então, a ideia para o motor elétrico está lançada, agora é só a gente conseguir fazer um dispositivo que use isso de maneira útil para nós e a gente consiga aproveitar esse movimento promovido pela energia elétrica. E aqui está um desenho simples, esquemático, do que seria um motor elétrico. Alguns detalhes que eu quero que você repare nessa figura. Temos uma bateria, que é a fonte de corrente elétrica. Temos dois ímãs, de um lado polaridade norte, do outro lado polaridade sul. Então eu já quero que você visualize claramente que há um campo magnético saindo do norte e indo para o sul.
aquela bateria vai promover o movimento dos elétrons. Então nós temos aí a corrente elétrica, no seu sentido convencional, saindo pelo polo positivo da bateria. Aí você vai reparar que essa corrente vai circular o circuito, portanto, ali na espira, que é aquele anel retangular que está entre os dois ímãs, de um lado da espira a corrente vai apontar para o fundo da figura, a corrente dá a volta e do outro lado, próximo ali ao polo sul do ímã, a corrente está vindo para a parte da frente da figura. Muito bem. Agora você sabe que se tem corrente elétrica passando por um fio onde há um campo magnético, sobre esse fio vai agir uma força magnética. Vamos ver primeiro a força magnética agindo do lado esquerdo da figura, onde você tem aquele fio próximo ao polo norte do ímã. Então, usando a regra da mão esquerda, claramente nós vemos o campo magnético apontando para a direita. Então, aqui está, campo magnético apontando para a direita. O dedo médio, que representa o campo magnético apontando para o fundo da figura, ou seja, entrando na tela. Então, nesse pedaço de fio, repare a força magnética apontando para baixo. Muito bem. A corrente dá a volta. Do outro lado, próximo ao polo sul do ímã, nós temos que aplicar a regra da mão esquerda mais uma vez. Campo magnético apontando para a direita. A corrente elétrica agora apontando para você que está assistindo esse vídeo aula. Então a corrente saindo da página, apontando para a parte da frente da figura. Aqui está o dedo médio. Portanto, o polegar está apontando para cima. A força magnética vai agir para cima. Agora, o que nós temos? Nós temos uma espira, de um lado dela a força agindo para baixo, e do outro lado a força agindo para cima. Olhando aqui na minha mão, você tem aqui, de um lado, a força agindo para baixo, do outro lado, a força agindo para cima. O que você tem é um binário, que vai girar essa espira no sentido anti-horário. Se você promove esse movimento continuamente, você tem algo que está girando ali em movimento contínuo. Dá para nós usarmos esse movimento e, através de engrenagens, levarmos esse movimento para o que quer que nós precisemos. Pode ser um movimento, por exemplo, de umas pás de um ventilador, ou para uma lâmina de liquidificador, ou até mesmo esse movimento pode ser transferido para as rodas de um carro, e aí você vai ter um carro elétrico. Na verdade, todos os carros que nós temos têm um pequeno motor elétrico, que é aquele que é necessário para a partida do carro. Até as motos hoje em dia que tem partida elétrica, tem um pequeno motorzinho desse para dar início ao movimento do motor a combustão. Bom, agora que nós já entendemos o funcionamento didático de um motor elétrico, vamos ver ele funcionando na prática? Temos alguns experimentos didáticos que fazem com que a gente entenda melhor isso daí. É sempre melhor ver na prática do que na teoria, né? Então eu vou mostrar alguns vídeos em que isso vai ficar mais claro. Vamos para o primeiro vídeo. O que nós temos nesse vídeo aí é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Ali do lado direito nós temos uma pilha, o polo positivo bem visível e o polo negativo do lado oposto. Então a corrente elétrica sai pelo polo positivo, o sentido convencional da corrente elétrica. E aquela corrente elétrica vai até aquele apoio metálico. E do outro lado você tem o outro apoio metálico ligado no polo negativo da bateria. Mais embaixo nós temos um ímã com o formato de um retângulo ali, pequenininho. Atrás desse ímã nós temos uma chave de liga e desliga, que vai permitir a passagem da corrente ou não. E em cima, o professor está colocando ali a espira. A espira não tem somente uma volta de fio, são várias voltas para o efeito ficar multiplicado dezenas de vezes aí, ficar mais fácil de ser observado. Então o que vai acontecer? A corrente elétrica vai passar por um dos lados da espira ou pelo lado de cima, e aí vai dar a volta e vai passar no sentido oposto pelo lado de baixo. De tal maneira em que você vai ter uma corrente elétrica circulando por essa espira, e aí o campo magnético vai agir como nós vimos no slide anterior. Então vamos ver esse vídeo agora em movimento. Ao ligar a bateria, temos corrente elétrica.
E nós temos o motor girando, cessada a corrente, cessa a força magnética, ele para. Se você inverter a polaridade do ímã, o sentido da corrente inverte e o motor gira no sentido contrário. Vamos então para o segundo vídeo. Aqui nós temos, ao invés de uma espira, essa peça metálica por onde vai passar a corrente. Temos aí dois ímãs, o ímã em cima e o ímã embaixo, são ímãs muito fortes. E nós temos aquele fiozinho ali por onde a corrente vai passar por cada haste daquele motor formato de estrela. Então ele vai prender esse motor para que ele possa girar livremente em torno do seu eixo. A corrente elétrica vai passar por aquele fiozinho. Precisamos de uma fonte de corrente elétrica, que no caso aí são duas pilhas. Ele vai instalar a pilha no circuito. Então a corrente vai passar pelo fio, vai passar pela haste e pelo eixo do motor. Corrente passando, onde existe um campo magnético, vai surgir uma força magnética. E essa força magnética vai ser tangencial a essa estrela, promovendo um movimento circular dessa estrela aí. Girando, invertendo a polaridade da pilha, inverte-se o sentido da corrente, a consequência disso é que inverte o sentido da rotação do motor. Muito bem, galera, esse é o funcionamento de um motor elétrico. Não é nada muito complicado, uma coisa que dá para você fazer até para uma feira de ciências, é bem simplesinho. Eu separei uma questão que explora justamente esse conhecimento de motores elétricos, que caiu na Unesp em 2017. Vamos para o exercício? Vamos lá. Muito bem, galerinha. Então vamos fazer essa questão que caiu na Unesp em 2017 sobre o funcionamento de um motor elétrico simples, como esse que está na figura. Um motor elétrico é construído com uma espira retangular feita de um fio de cobre esmaltado, semi-raspado em uma extremidade, totalmente raspado na outra, apoiada em dois mancais soldados aos polos A e B de uma pilha. Pausa. Vamos dar uma olhadinha na figura. Aqui estão os polos A e B da pilha. Ele não falou quem é positivo, quem é negativo, nós vamos ter que analisar isso depois. E aqui estão os dois mancais. E nós percebemos que nós temos a espira aqui, dando a volta, partindo de um mancal, dá uma volta, chegando a outro mancal. É muito parecido com aquele motorzinho elétrico que eu mostrei no vídeo do slide anterior. E aqui em cima da pilha nós temos um ímã com esse lado X, ele não falou se é polo norte ou polo sul. Continuando a leitura do texto. Presa essa espira, há uma hélice leve que pode girar livremente no sentido horário ou anti-horário. Vamos ver aqui, olha a hélice ligada ao eixo da espira. Então, do jeito que essa espira girar, vai girar essa hélice. O ímã é fixo à pilha com um dos seus polos magnéticos X voltado para cima, criando o campo magnético responsável pela força magnética que atua sobre a espira, conforme ilustrado na figura. Se A for um polo, pode ser positivo ou negativo. Então, o ponto A do ímã, da pilha, pode ser polo positivo ou polo negativo. E o B vai ser o polo oposto. Então, pode ser o polo negativo ou polo positivo. E o X pode ser polo norte ou polo sul. Dando um impulso inicial na espira, ela mantém-se girando no sentido, ela vai poder girar no sentido horário ou sentido anti-horário. Então percebemos como na pilha há duas possibilidades de polaridade, sendo o A positivo e o B negativo ou o contrário, e no ímã temos duas possibilidades de polaridade, sendo o polo norte ou o polo sul. Então há 4 situações diferentes para a gente analisar em que essa ventoinha pode girar no sentido horário ou sentido anti-horário. Precisamos analisar cada uma delas para saber qual dessas quatro possibilidades há uma alternativa correta para ela. Nós vamos analisar direto aquela que nós já sabemos que é a alternativa correta. E para isso, nós vamos dar uma ampliada na figura para ver ela em detalhes de maneira mais simples. Temos aqui no ímã a polaridade A e a polaridade B, na pilha. Então vamos adotar aqui nessa pilha o polo A
como sendo negativo, o polo B como sendo positivo. Sabemos que a corrente elétrica sai, no sentido convencional, sai pelo polo positivo dessa pilha. Então, a corrente elétrica vai sair por esse mancal, vai passar por essa parte da espira, onde nos importa aqui em cima, ela vai ir para o fundo da figura. Desse jeito. Vai descer por aqui e aqui próximo ao ímã, ela vai para a parte da frente da figura, desse jeitão aqui. Essa corrente vai por esse outro mancal e vai entrar no polo negativo dessa pilha, como sabemos que acontece com o sentido convencional da corrente elétrica. Muito bem. Vamos agora ver o que acontece com este ímã. Vamos notar para essa face do ímã que ele representou de X como polaridade magnética norte. Portanto, sabemos que o campo magnético sai do norte de um ímã. Então, nessa figura, o campo magnético está apontando para cima, frente da figura. Então, nós vemos que nessa parte de baixo da espira, a força magnética está agindo para esquerda. Veja aqui comigo, ela agindo para a esquerda da figura. Agora, na parte de cima, a corrente está no sentido contrário que na parte de baixo. Como aqui em cima a corrente está no sentido invertido, usando a mesma regra da mão esquerda, só que agora você vai apontar o seu indicador para o teto e o dedo médio para a tela. Você vai ver que o seu polegar e a força estão apontando para a direita. Aqui está. Essa parte de cima, a força é para a direita. Essa parte de baixo, a força é para a esquerda. Isso vai obrigar essa espira a girar no sentido horário da figura. Portanto, essa hélice também vai girar no sentido horário. Agora que nós chegamos a essa conclusão, vamos ver qual alternativa corresponde a isto. Polo A negativo, polo B positivo, o lado X do ímã é polaridade norte e a espira girando no sentido horário. Vamos voltar então para ver as alternativas. E justamente nós temos aqui o polo A negativo, o polo B positivo, a polaridade, o lado X do ímã, polaridade norte, e a espira girando no sentido horário, portanto, a alternativa correta, letrinha E de helicóptero. É isso, galera. Bom, galerinha, o vídeo de hoje era isso mesmo, era para nós falarmos sobre motores elétricos. No próximo vídeo nós faremos exercícios de vestibulares recentes em que essa temática, desde a primeira aula de força magnética sobre fio, como essa de força magnética aplicadas em motores elétricos, foram cobrados nos últimos anos aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, não deixe de você se inscrever no meu canal e também divulgar essas aulas aí, tá bom? Então até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!